a Unimed Talks, a série de podcasts da Unimed Porto Alegre. Eu sou Daniela Medeiros, superintendente do Provimento de Saúde da Unimed Porto Alegre, e o nosso tema de hoje é VBHC, Valor em Saúde na Prática. Para o nosso bate-papo, estamos aqui com a doutora Márcia Macdisse, médica com mestrado e doutorado em cardiologia, mestrado em transformação de sistemas de saúde pela Universidade do Texas, embaixadora do VBHC Center Europe da Holanda e sócia fundadora da MAC Valor Mentoring e da Academia VBHC. Seja bem-vinda, doutora Márcia. Obrigada, Daniela. Então, vamos começar as nossas perguntas. A ideia é que a gente faça aqui um bate-papo e consiga trazer para o nosso público, né, o que é o VBHC na prática. E, para começar, o que é VBHC e de onde surgiu esse conceito, essa prática? Bom, eu sempre gosto de falar, Daniela, que a gente tem dois conceitos de VBHC um tanto distintos, né? Embora a gente seja apresentado com muita frequência ao conceito americano, que nasce lá com a publicação do livro Repensando a Saúde, em 2006, com professores da Harvard, na época o Michael Porter e a professora Elizabeth Teisberg. A gente tem ali um conceito que, embora bastante interessante, ele é muito voltado para a eficiência técnica, em que a gente fala, olha, tem uma equação de valor, a gente precisa muito mudar a forma como as organizações prestadoras competem. Elas competem por volume, elas não competem por resultado. E a gente acaba tendo muito desperdício, né? Você paga por volume e você recebe volume. E a proposta deles é, então, mudar essa forma como vão ser medidos e como serão remunerados os serviços de saúde. E aí surge a equação de valor, em que se diz que valor para a pessoa, isso é muito importante, né? O propósito de VBHC é diferente, talvez, do que a gente vê nos modelos de Lean, de eficiência clínica, de que se fala muito de reduzir tempo de permanência, reduzir a internação, ser mais eficiente. Aqui eu preciso mostrar que isso gera valor para as pessoas. Essa é a grande diferença. Mas quando eu vou olhar para a equação de valor, a gente sabe que valor para as pessoas são os resultados em saúde, que importam para essas pessoas em relação ao custo, mas não mais o custo de uma cirurgia, o custo de uma quimioterapia, e sim o custo de um episódio completo de cuidado, ou de um ciclo completo de cuidado. Quer dizer, todas as complicações, todas as ineficiências, elas entram na conta. E quando a gente olha para a equação de valor, parece que o diagnóstico foi super bem feito e que todo o tratamento foi pertinente. Talvez esse seja o ponto que a gente precise ir além da equação de valor. E aí entra o conceito europeu, né, em que se fala do quádruplo valor, né, muito defendido hoje. Começou com triplo valor, o professor Millie Gray, que é o meu mentor hoje, e depois expandido pela Comissão Europeia como quádruplo valor. O que é o quádruplo valor? Eu considero o valor técnico, porque ele é muito importante, a gente precisa entregar melhores resultados a um custo adequado. Mas tem algo que vem antes, que é o valor pessoal. Será que essa pessoa está recebendo o tratamento certo, da forma certa, no momento que ela precisa? E mais, é a preferência dela, ela participa dessa tomada de decisão, isso é valor pessoal. O valor alocativo também é muito importante. Será que todo hospital tem que ter robô? Será que todo hospital tem que fazer transplante? Ou a gente precisa pensar em alocação de recursos de uma maneira mais adequada? E o quarto valor, que é o valor social. Quanto que nós, como sistema de saúde, contribuímos para o bem-estar social como um todo? A gente gasta menos, a gente vai ter mais dinheiro para educação, para transporte, e quanto que nós devolvemos às pessoas para a sociedade com mais função, com mais funcionalidade, com melhor qualidade de vida. Então, o VBHC, ele abraça essa ideia, e eu penso que nós, como sistema de saúde universal, mas que tem um sistema robusto privado, não podemos só olhar para a equação de valor. Nós precisamos ter uma visão um pouco mais expandida. Eu acho que essa é a busca quando a gente começa a pensar em construir redes e não só construir um modelo isolado de pagamento. Perfeito, doutora Márcia. Quando a gente fala, né, de VBHC, vem muita aquela dúvida, né? Como que a gente materializa isso, né? Então, se a senhora pudesse trazer para a gente algum case que materializa a importância desses modelos de cuidado na prática, né, para a gente mostrar aqui para o nosso público que é além do conceito, né, a gente consegue trazer essa implementação para a prática com alguns cases. Isso é bem interessante, e quem me conhece sabe que eu adoro cases, né? E não só ler a respeito, mas ir visitar. Eu acho que a gente tem muitos cases, Dani. Eu vou selecionar alguns de diferentes modelos, portanto, a gente pode... depende muito da maturidade
de cada organização para saber por onde se começa essa jornada. Eu posso, por exemplo, usar o Santion, que é uma rede de hospitais na Holanda, são 7 hospitais que se juntaram, fizeram uma aliança para fazer VBHC. E, a partir daí, passaram a investir em tecnologia e em formação em parceria. Mas num sistema de não competitividade, cada um está no lugar da Holanda. Então, criar um ambiente, isso já tem 10 anos, existe um livro agora publicado sobre essa experiência. E o que a gente percebe lá é que eles não foram atrás de construir unidade de prática integrada, com um monte de investimento à frente. Não, eles foram atrás de 2 coisas. Medir os resultados em saúde e criar times de melhoria contínua de valor, que pudessem atuar sobre esses resultados e propor a melhoria que o sistema precisa, e trazendo o time clínico. E eu gosto muito desse modelo porque a gente define como guiado pela liderança, top-guided, mas executado bottom-up. Quer dizer, eu tenho ali um time clínico de câncer de mama em cada hospital. E eles se conversam, eles discutem e eles validam os desfechos. Então, é um modelo muito interessante que já foi contratado por várias operadoras de plano de saúde da Holanda e que vem expandindo e que realmente virou um modelo para o mundo. Então, ali eu tenho um modelo no cenário hospitalar. Mas eu posso olhar, por exemplo, para o cenário ambulatorial de atenção para gestão de saúde populacional. E a gente tem 2 grandes exemplos nos Estados Unidos. Por exemplo, a Iora Health ou o Oak Street Health, modelos voltados para populações de idosos com múltiplas doenças crônicas. Se cria um modelo integrado e coordenado, mensuração de resultados em saúde, times multidisciplinares e um investimento muito importante em tecnologia. Né? A plataforma hoje que conecta a coordenação do cuidado com o Data Analytics, extremamente poderosas, né? Premiadas, tanto a Canopy, que é a plataforma do Oak Street, quanto a Chirp, que é a plataforma do Iora, muito bem desenhadas para atender não a parte contábil, como os prontuários eletrônicos fazem, mas para atender um sistema que coordena e integra cuidado. Obviamente, como fizeram muito sucesso, foram compradas, né? Então, a gente quer ver quais são os próximos rumos, né? Uma comprada pela Amazon, para compor o Amazon Clinic, e a outra comprada pela CVS, que é uma das grandes redes de farmácia nos Estados Unidos. Mas a gente percebe que o investimento feito de uma forma adequada, cuidando de uma população muito bem definida, eles conseguiram reduzir em 40% idas ao pronto-socorro e 40% em reinternações e em novas internações. E se saíram muito bem na pandemia, porque na pandemia eles não precisavam perguntar se eles podiam fazer telemedicina, eles já são capitation. Eles fizeram. E eles conseguiram dar um suporte que quem estava só no fee-for-service não conseguiu ter agilidade, porque eu preciso de aprovações e preciso entender se isso vai ser coberto ou não. Então, de um lado, o modelo na atenção hospitalar, do outro lado, um modelo em atenção primária. E existem muitos outros modelos em oncologia, como a Martini Clinic, como o Alexander Monroe, que é um hospital totalmente dedicado para câncer de mama. Enfim, a gente tem vários modelos. E eu acho que o desafio, Dani, não é nem tanto implementar, é escalar. E aí que eu acho que o prestador precisa desse suporte para conseguir fazer do pagador que ele consiga escalar esse modelo e se sustentar ao longo do tempo. A gente vê que o pagador tem um papel importante nos locais que teve escala, né, das práticas de VBHC. Né? Então, olhando para isso, né, no Brasil a gente vive um desafio, né, onde o nosso setor é um setor que tem desafios grandes de sustentabilidade. Esse foi um ano desafiador, não tem outra palavra, para a questão do custo assistencial, né? E a gente entende que a gente vai precisar fazer algo diferente, é o que a gente está investindo para fazer. E aí vem essa pergunta, doutora, como que o VBHC chega no Brasil? E quais os desafios que a gente tem encontrado devido a essa cultura de saúde reativa e episódica que a gente tem aqui no nosso país? Sem dúvida que tem muitos desafios, né, Dani? E a gente fez um estudo com 70 hospitais de 5 países. E os desafios são muito parecidos, né? Os contextos mudam um pouco, mas os desafios são os mesmos. E a gente tem 4 grandes desafios. O primeiro é informação. Não é informação, não é que a gente não tenha informação, mas uma informação voltada para olhar desfechos em saúde, para olhar ciclos completos de cuidado, para enxergar valor na ótica do paciente, entendendo que se eu criar mais valor para as pessoas, o sistema se beneficia
como um todo. Então, informação é um ponto. Mas nós publicamos também, no ano passado, o Atlas de Variação em Saúde do Brasil. É o primeiro de um país em desenvolvimento. E nós mostramos que existem muitos dados já. E eu tenho certeza que todas as organizações têm muito dado, mas a gente precisa olhar de uma outra maneira para o dado. Por isso que eu acho que a educação é um grande desafio. Como que a gente educa as pessoas para um olhar diferente do fee-for-service? Porque todos nós fomos treinados em uma visão diferente. Então, acho que a educação é central para que você possa fazer um bom uso do dado e começar a olhar para a variação em saúde. Variação em saúde incluindo variação de desfechos, de prática e de custos. E quando a gente olha para a variação, não é que o Atlas vai te dar a resposta, mas ele vai te fazer perguntas. Você vai fazer a pergunta certa. Por exemplo, você vai ver que cesárea numa determinada região, a gente fez isso no SUS, tem região de saúde fazendo 19% no SUS e tem região de saúde fazendo 84%. E aí, a gente tem que olhar a gente tem que ser bastante crítico de fazer a seguinte pergunta. Aqui onde está 19%, tem mulheres que deveriam fazer cesárea que não estão tendo acesso? E eu tenho que olhar para o 84% e entender que eu preciso entender essa prática, porque não há uma justificativa para 84% das mulheres precisarem. O que a gente precisa fazer? Então, eu acho que o desafio da informação, ele está ali casado com a da educação, mas talvez a gente já tenha até vários dados que a gente pode começar essa jornada. Eu não vejo como impeditivo. E o terceiro desafio importante, o terceiro e o quarto ali estão meio conectados, que é a questão de engajar as pessoas nessa jornada. Não só o time clínico, não só os médicos, mas os executivos, seja da indústria, seja dos pagadores, seja de regulação, entender que isso tem que ser uma ação conjunta, né? Que daí vai possibilitar um novo modelo de cuidado, que é o terceiro desafio, e o quarto, que é um novo modelo de pagamento. Então, como que a gente consegue fazer isso acontecer dentro de uma complexidade que é o sistema de saúde? Agora, nós temos, sim, bons cases, eu acho, já começando no Brasil, que a gente precisa escalar. Então, vou dar um exemplo primeiro no setor público, porque acho que é o nosso grande case da América Latina, que é o Joinvasc, em Santa Catarina, né, em Joinville, no qual nós estamos vendo um grupo de 3 jovens neurologistas que se reúnem, se incomodam pelo resultado que eles estão vendo no paciente com AVC, fazem um primeiro registro nacional de AVC, depois lançam a primeira unidade de AVC, depois mostram que o melhor lugar para um paciente ser internado em termos de custo e desfecho é uma unidade de AVC, e para a UTI é um desastre, em termos de custo e em termos de desfecho. Porque o que eu preciso para um paciente que teve AVC? Eu preciso de um cuidado multiprofissional. Eu preciso de reabilitação. Eu não preciso de um monte de tecnologia, né? E isso quem tem uma unidade de AVC e não uma UTI. E aí o Joinvasc começa a demonstrar resultados brilhantes. Então, na coleta de custo e desfecho de 5 anos, eles mostram que há uma redução muito importante, mais de 1/3 na redução de mortalidade na internação. Uma redução importante na incidência de AVC na cidade de Joinville, porque ele não abrange só o hospital público, ele tem os dados de todos os hospitais, né, públicos e privados. A coleta é feita com fomento da Prefeitura de Joinville, que paga as enfermeiras que fazem a coleta. E aí eles vão na Holanda e ganham o maior prêmio de VBHC de 2021. E agora lançam o FA-SUS, que é um programa de rastreamento nos postos de saúde de fibrilação atrial para prevenir o AVC. Então, a gente vê dentro do SUS uma organização bastante interessante, mas ele precisa escalar. Hoje ele continua dentro da cidade de Joinville. Que esforço a gente precisa fazer para que um modelo desse aconteça num país de uma maneira muito mais difusa, né? E isso faz com que, quando a gente olhe para a mortalidade do AVC no Brasil, a chance de você morrer se tiver um AVC no norte e no sul varia em 3 vezes. Quer dizer, geografia passa a ser destino. Então, é algo para a gente pensar e como se escala um Joinvasc. O segundo case, que eu acho que é bastante importante da gente conversar, é o case da Unimed, né, em que a gente vê, ele nasce, claro, de uma estratégia que é institucional, mas que busca apoiar os prestadores que estão na rede nesse caminho de identificar oportunidade de melhoria, contratualiza um bundle, né, de cirurgia de coluna, mas entende que cirurgia de coluna não é o que a gente precisa para fazer a transformação, o que a gente precisa de uma rede de dor lombar. Então, como que a gente cria um modelo em que o paciente não é candidato à cirurgia, mas
qual é a alternativa, quais são os episódios de cuidado não cirúrgicos que eu preciso ofertar, como que eu trago para todos os stakeholders numa situação em que há um ganha-ganha-ganha, né? Para quem precisa do atendimento, para quem paga por ele e para quem executa. E como a gente cria um case de demonstração, eu acho que essa é a grande benefício que uma rede dessa cria, para que isso vire um modelo. E daí a gente pode replicar para outras condições clínicas e pode para criar outras redes. Então, eu vejo que a gente tem, tanto no setor público quanto no setor privado, cases bastante promissores e que eu acho, e como especialista em VBHC, eu percebo hoje um potencial de escalabilidade que eu não via antes. Porque os prestadores, por mais que se esforçam, eles vão criar pilotos. Só o pagador consegue escalar. Né? A gente precisa de escala para a VBHC conseguir fazer a transição, porque senão a gente vai estar aqui 5 anos falando, olha quanto piloto a gente tem. E a gente precisa sair dessa fase. Né? Com certeza. Quando a gente olha para o nosso sistema, né, a gente entende que uma operadora de saúde, a gente fala, quando uma empresa, né, contrata uma operadora de saúde, ela contrata um plano de saúde, né? E não um acesso quando tem doença. Então, a gente tem se posicionado a ser muito mais protagonista no cuidado, né? Apoiando as empresas, né, nesse cuidado, as pessoas, né? E não estar presente na vida das pessoas quando ela estiver doente. Não pode lembrar da Unimed quando precisar usar, né? Precisar ter algum problema de saúde. Como que a gente orienta essa jornada e apoia, né, as pessoas na sua jornada de saúde. E aí, nesse sentido, como que a senhora vê que as empresas clientes da Unimed participam desse ecossistema que vem promovendo essa transformação? Como elas podem também fazer parte dessa transformação, né? Porque quando a gente olha para o sistema, às vezes a gente está muito focado dentro, né? A gente olha para os médicos, para os hospitais, para a própria operadora, né? Mas na ponta a gente tem as pessoas, tanto o cliente, pessoa física, quanto o cliente, né, pessoa jurídica, ali as empresas. Como que a gente consegue fazer com que esse seja, né, o nosso ecossistema de saúde? Como que a senhora enxerga isso, a contribuição das empresas? Eu acho que isso é fundamental, porque são eles que financiam, né? No fundo, são os grandes financiadores do sistema. E aí, Dani, tem uma coisa interessante que é uma mudança, eu acho, de visão que a gente precisa buscar, que é a diferença entre comprar um plano de saúde, contratar um plano de saúde, que é o que seria purchasing em inglês, para procurement, que é um processo de aquisição de uma solução em saúde. E aí, quando a gente compara as duas formas, enquanto que comprar, contratar é uma coisa muito transacional, fazer procurement ou value-based procurement, eu vou identificar por que eu vou contratar a Unimed. Porque a Unimed me traz uma solução em saúde que vai além do plano de saúde, que é o que você estava falando. E essa, eu acho que talvez seja uma visão que a gente ainda vê pouco. Um exemplo muito bacana dos Estados Unidos é o que a gente vê no Walmart. O Walmart não está sozinho, são 40 grandes pagadores nos Estados Unidos que se reuniram dentro de uma integração para ganhar poder de compra, de procurement, de poder comprar soluções. Daí surgiram os centros de excelência, então eles descobriram que é muito mais barato ter um paciente sendo deslocado para operar a coluna ou fazer um transplante nos centros de excelência que eles já selecionaram, do que ele fazer na rede, mesmo que se paguem as despesas de viagem, mesmo que se reduza a coparticipação. Então, isso é compra baseada em valor, aquisição baseada em valor. Então, eu seleciono, eu não estou comprando um plano, eu estou comprando uma solução em saúde. E aí, eu acho que as empresas têm uma potencialidade de olhar melhor para os seus dados, criar essa transparência entre quem executa, qual é o plano e como que o RH da empresa está sentindo as dores, porque quem sente as dores, no fundo, é o RH, sentar à mesa e fazer algo muito transparente. E aí a gente vai falar de criar dashboards de valor. A gente precisa compartilhar todos os dados? Não, mas a gente precisa compartilhar o que está no dashboard de valor. E quando a gente senta e co-cria, co-desenha, você cria uma plataforma comum em que todo mundo vai ver o mesmo dado. E eu acho que é essa conexão entre o financiador, a solução de saúde que a operadora de saúde tem a capacidade de fazer e o acordo do que é pertinência de cuidado com quem vai executar o serviço,
é o que vai levar à transformação. Para mim, esse é um caminho e eu torço muito para que isso aconteça cada vez mais. Muito bom. A gente vê que na prática, para falar em valor, a gente também precisa criar esse contexto. E isso não é fácil, né? E a própria literatura, né, tem nos trazido que para materializar o VBHC, porque a gente precisa focar esse olhar e conseguir, como eu digo, trocar o pneu com o carro andando não é fácil, né? Olhar para essas soluções de alto valor, construir elas, co-criar elas, né? Dedicar tempo para analisar os dados sobre essa ótica, para criar as tecnologias nessa ótica, para fazer toda essa estrutura que precisa para fazer a transformação, para criar os modelos, né, de cuidados, modelos de incentivos. E surge, então, o escritório de valor em saúde, né, na literatura, e essa implementação na prática, que foi o que a Unimed Porto Alegre fez, né, no seu planejamento estratégico e tem executado. Então, eu queria que a senhora trouxesse a sua visão, né, dessa implementação. A doutora Márcia tem sido a nossa mentora. Como a senhora está vendo essa transformação na prática aqui na Unimed, com a implementação do nosso escritório de valor em saúde? É um orgulho para mim, né, Dani? Primeiro de tudo, porque eu acho que quando a gente encontra um time que, de fato, quer transformar o modelo atual, é o primeiro passo. Se a gente não tiver um time, a gente não faz essa transformação. E aí a gente fala que o escritório de valor tem 3 pilares, né? Um pilar que tem muito a ver com conhecimento, né? O escritório precisa se tornar um hub de conhecimento dentro da Unimed, né? Que as pessoas olhem e digam, eu vou lá, porque lá eles têm uma solução diferente, eles têm conhecimento, eles são um radar do que acontece em VBHC. E aí eu acho que o fato do time ter sido treinado como Greenbelt e ter uma jornada de trabalho de um time complementar, né? Então, quem está olhando para os dados, quem está co-criando linha de cuidado, quem está pensando mais no negócio, trabalhando em conjunto aí com o time clínico, co-desenhando com o time clínico, é algo que é a alma de um escritório de valor. Então, o primeiro pilar, que é o do conhecimento, para mim, é o que define. Eu posso ter dados, se eu não tiver conhecimento, eu não vou conseguir fazer nada. Então, esse é um pilar que eu acho que está muito bem definido, né, aqui. O segundo pilar é de eu, de fato, me tornar data-driven. De eu dizer, olha, eu vou ser norteado por dados e nós, do escritório de valor, vamos querer ver resultados. A gente não está aqui para ver volume, a gente quer ver volume com resultado. E eu acho que quando a gente tem uma reunião de reconciliação de um bundle, como nós tivemos ontem, a gente percebe que a gente está no caminho certo. A gente está, de uma forma muito transparente, prestador e pagador, olhando para a performance, né, num bundle de coluna e sendo muito transparente, dizendo assim, ok, precisamos melhorar aqui. Como vamos melhorar? Quais são as ações? Como vamos fazer essa transformação juntos? E o terceiro pilar é o da cocriação, é do desenho, é quando eu conecto dado e pessoas. E aí a gente senta juntos para desenhar as soluções. E é trabalhoso, a gente sabe disso, né? Eu demando, sim, uma estrutura. Nós precisamos investir em pessoas, em tempo dessas pessoas. E eu preciso investir em estrutura. Seja um lugar para elas trabalharem, seja tecnologia de informação, enfim, seja em navegação, em coordenação do cuidado, vários investimentos que a Unimed fez que agora convergem, porque o que a gente percebe no escritório de valor, e ficou muito claro aqui, né, a gente percebe claramente várias iniciativas acontecendo ao longo da organização, mas elas precisam se conectar. Então, eu vejo esse como um papel muito importante do escritório, sendo esse facilitador para que tantas iniciativas que já acontecem, mas que as pessoas nunca param para conversar com essa visão de valor, se materializa dentro de uma estratégia. Então, eu acho que a gente discute muito ferramentas. A gente está falando de um novo software, um novo aplicativo, a gente discute pouco estratégia. Então, eu acho que talvez o cerne de todo esse movimento que acontece aqui é porque a gente discutiu estratégia. Vocês tinham uma estratégia e vocês precisavam de uma ferramenta. Então, como é que eu faço isso? Expandir para que todo o ecossistema tenha essa mesma visão. Então, eu acho que a Unimed acaba sendo protagonista nisso quando traz a estratégia como ponto de partida para que eu possa começar a VBHC sabendo que eu quero escalar e não que eu quero fazer um piloto, por exemplo.
Perfeito. A Unimed tem esse papel de ser protagonista no nosso ecossistema, né? É uma empresa líder de mercado, então a gente vem com essa estratégia para, de fato, entregar algo diferente, entregar mais valor em saúde e, principalmente, ter um sistema sustentável. Porque a gente sabe que ano que vem, se a gente não fizer algo realmente estruturante, transformador, com todo esse cenário complexo de doenças, de tecnologias, de volume, de infraestrutura, de ineficiência, se a gente não olhar diferente para isso, não criar outros incentivos, esse ecossistema não vai se sustentar ao longo do tempo e vai ficar impagável para todas as partes, né? Então, acho que esse é o nossa grande bandeira, é ser protagonista em VBHC, no modelo de cuidado e em transformar esse ecossistema num ecossistema sustentável. Muito obrigada, doutora Márcia, pelas excelentes contribuições e até a próxima. Obrigada, Dani, foi um prazer. Igualmente.